Hi everyone, welcome! Bem-vindos, alunos do primeiro ano. E agora vamos começar uma nova unidade, a Unit 2, que traz um pouquinho mais de dificuldade. Aliás, na Unit 1 vocês não tiveram dificuldade, certo? Eu acredito, espero bastante. Na 2, vamos ter um pouquinho mais de assuntos elevadinhos, bem de leve, coisa bem leve. Eu tenho certeza que vocês vão dar conta. E começamos a aula de hoje com um tema muito importante. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais da Unit 2. Para a tela? Olha aí, Unit 2 com a teacher Patrícia Rechier. It's a pleasure, prazer. Aula 16.1 hoje, começando a nossa Unit 2, que traz isso aqui para vocês. Olha só, esses são os conteúdos do componente curricular de inglês, certo? Do primeiro ano do ensino médio. Então, vamos ver nesta unidade 2 coisas como dias da semana, tá tudo em português aqui, algumas coisas em português, outras em inglês, para ficar mais fácil para vocês. Simple Present, que vamos dar início hoje. Simple Present é um tempo verbal muito importante na língua inglesa, certo? Free Time Activities, que são as atividades no seu tempo livre, weekend, final de semana. Vamos ver também sobre gêneros musicais, estilos de dança, hábitos saudáveis, healthy habits, advérbios de frequência. Também vamos ver sobre mais modal verbs. Vocês já viram can na Unit 1 na ideia de habilidade, vocês lembram? Agora vocês vão ver ele e mais outros modal verbs com várias ideias. Vamos falar de possibilidade, vamos falar de obrigação, vamos falar de várias coisas usando estes modal verbs. Can, could, may, must, should, certo? Vamos também aprender a perguntar e responder em inglês. O legal é que nós só temos um porquê em inglês para a resposta. No português nós temos 4, né, diferentes na questão da escrita. No inglês nós temos why para porquê para perguntar e because para porquê para responder. Partes do corpo, vamos ver também, problemas de saúde, eita, nossa, mas enfim, deve ser interessante essa aula com certeza. Describing people, vamos também aprender a descrever pessoas, falar sobre as suas características físicas, também como falar sobre suas roupas e seus acessórios. Vamos também falar sobre o present continuous, que é um tempo verbal muito importante também na língua inglesa. Todos os tempos verbais são importantes, né? Aqui, por enquanto, nós só estamos focando no presente. Presente contínuo, tá? Da ideia de que ações que acontecem no momento da fala. Essa é a ideia que o presente continuous tem. Present continuous, ok? E para finalizar, vamos falar sobre o meio ambiente. E olha lá, as competências dessa Unit 2, vamos ter o quê? Conhecer e usar a língua inglesa como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Vamos também reconhecer e respeitar diferentes variedades linguísticas. Muito importante isso, assim como ler e interpretar textos de língua inglesa, ok? Olha só a nossa aula 16.1 com o tema de... eu já não concordo com esse tema, mas vamos lá. I like Mondays. Vocês sabem o que significa isso? Eu tenho certeza que vocês sabem o que significa a palavra like, que é o verbo like. Por essa questão das redes sociais e também porque a gente comentou na Unit 1. E também, por que não vocês já não poderiam ter conhecido essa palavra antes mesmo das redes sociais? A palavra like significa gostar, curtir, é um verbo. E ele também é usado em outros contextos. Eu já até mostrei para vocês na Unit 1 um outro contexto que ele é usado. Mas olha lá, o título I like Mondays, ele fala o seguinte: eu gosto das segundas. Ai, gente, eu não gosto, particularmente, I don't like Mondays. Mas cada um com seu cada qual, né? Nós vamos também ver Days of the Week, dias da semana, Simple Present, a parte 1 dele, tudo bem? É dividida em algumas partes. Formas afirmativas e negativas. Então, não vamos ver interrogativa aqui e também não vamos ver outras questões que eu já vou explicar para vocês. Toda aula tem uma habilidade. A habilidade de hoje é localizar, interpretar e construir informações, fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Vamos também fazer uso adequado dos diversos tipos dos tempos verbais, que vai ser o presente, o
Quase não sai. O foco vai ser o presente no processo de recepção, produção do texto escrito de vários gêneros textuais. Vamos seguir? Começou, demos início à largada, demos início, na verdade, à nossa aula 16.1. Anota aí esta pergunta que eu vou fazer para você. What's your favorite day of the week? What's your favorite day of the week? Eu quero saber qual é o seu dia favorito da semana, do week, da semana. Temos aqui algumas imagens que falam sobre os dias da semana em inglês. A imagem do meio. Temos aí com uma letrinha bem diferente. Não sei se vocês vão conseguir entender essa letra louca que está aqui, mas depois vocês vão ver ela escrita de uma forma mais interessante. Então, os dias da semana que nós temos aqui são Sunday. E um detalhe, a gente começa o dia da semana em qual dia? Para quem ainda não sabe, a semana começa no domingo, isso mesmo. No domingo começa a semana. No domingo, né, teacher? Sunday, Monday. Eu preciso traduzir, gente? Se é no domingo, só fazer as contas até o final. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. E aí começa tudo de novo. Aí Sunday, Monday, enfim, infinitamente, né? Mas a gente gosta. Olha só, vamos lá. Quando você quer falar para alguém qual é o seu dia favorito, como a pessoa perguntou aqui, ó. Hey, what's your favorite day of the week? Ela quer saber. Como é que você responde essa pergunta? Você responde desta forma aqui, ó. My favorite day of the week is... Ou seja, meu dia favorito da semana é... E aí você vai precisar dizer que dia da semana é. Então, olha lá. Temos o primeiro agora, sim, com uma escrita mais bacaninha para vocês entenderem. Monday. My favorite day of the week is Monday. Não para mim, né? It's a lie, é mentira, não para mim. Mas aí, meu dia favorito da semana é a segunda-feira. Vamos mais. My favorite day of the week is Tuesday. Tuesday, terça-feira. Perceberam que tem uma coisa que está muito parecida aí? A gente sempre termina, tá, os dias da semana em inglês com a palavra day. Então, viu a palavra day lá? É um dia da semana, já sei. My favorite day of the week is Wednesday. Wednesday. Esse day aqui eu não pronuncio, tá bom, gente? Mas eu escrevo ele, tá? Eu escrevo, porém eu não pronuncio. Pronuncio ele. My favorite day of the week is Wednesday. My favorite day of the week is Thursday. Thursday, olha só, olha o TH aqui, você coloca a língua entre os dentes. Thursday. My favorite day of the week is Friday. Friday. Meu dia favorito da semana é a sexta. Sure, eu concordo. I like Fridays. Eu gosto muito de sexta-feira, das sextas. My favorite day of the week is Saturday ou Saturday. Eu falo tanto com esse T aqui forte, Saturday, ou eu falo ele reduzindo ele para um R. Saturday, Saturday, ok? Tudo bem? Então repito aí comigo once again, mais uma vez. Vocês aí depois de mim, tá? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Muito bem. Tenho certeza que vocês tiveram uma pronúncia maravilhosa. E eita, teacher! A teacher... Gente, eu às vezes acho que eu tenho algum BO com o domingo, que eu acabei até esquecendo dele aqui. Mas Sunday e Monday são os dias que eu não gosto da semana. São os dois mesmo, um do lado do outro. Sunday, claro, para finalizar e para começar, é o meu domingo. Sunday. Então, vamos de novo? Não vamos de novo não. Só repita agora o Sunday. Sunday. Ai, lembra aquele sorvete, né? Mas não é não, tá? Sunday é domingo. Vamos lá? Olha aí. Quando eu quero falar sobre dias úteis, eu vou usar a palavra weekdays, que são os dias da semana. Os dias da semana são dias úteis. Weekdays, dias da semana. Week é semana. E quando eu falo final de semana, teacher, como é que eu falo? Bem aqui. Ó, weekend. Weekend é como se fosse o fim da semana, que a palavra end é fim, final e week é semana. Weekend, ok?
Olha lá. Agora, temos isso aqui. I like, que significa eu gosto, eu curto. E eu também tenho uma carinha bem triste aqui dizendo o contrário disso. Como é que eu falo eu não gosto? I like eu já entendi que eu gosto. E como eu falo eu não gosto? É simples. Você vai usar essa palavrinha aqui antes do verbo. Essa palavrinha aqui, na verdade, é formada por duas palavras, que é o do mais o not. Eles estão se juntando, né, formando a forma contraída. Eu poderia também falar do not, ou seja, I do not like. Tá certo também? Tá certo. Certíssimo, aliás. Inclusive, essa é a forma mais correta. O don't, ele é bem informal. Já dei aqueles exemplos de informal para vocês, né? A gente fala e tudo mais, escreve assim de uma forma informal, mas na prova a gente não vai colocar esse don't de forma alguma, tá? A não ser que esteja pedindo para você, tá bom, gente? Então, I don't like, eu não gosto. Em português, eu posso falar muito bem assim. Do you like Mondays? Você gosta de das segundas? Eu falo, eu gosto, ou gosto, ou então apenas um né? Não preciso de mais nada disso. Ou então o contrário, do you like Mondays? Eu respondo, não gosto, ou apenas não. Certo? Só que em inglês eu preciso de complementos. Eu não posso simplesmente falar I like. Do you like Mondays? I like. Parou aí. Errado. Eu não posso falar I don't like. Eu preciso colocar um complemento. Então, olha só. Temos aqui os complementos, que são os dias da semana. E eu vou usar eles, certo? Então, de acordo com vocês, que cada um tem um gosto pessoal em relação às weekdays e weekends, vocês vão dizer pra mim, né? No caso, eu não vou poder ouvir vocês, mas falem com o seu classmate, o seu colega de sala, ou sua teacher aí que está com você. Pergunta, aliás, responde, alguém pergunta pra você, que é essa perguntinha aqui, certo? Opa, vamos botar lá. Cadê a perguntinha? What's your favorite day of the week? Aí você fala, I like. My favorite day of the week is. Ou então você pode também dizer, I like Mondays. I like Mondays. No meu caso, I don't like Mondays, tá? Eu não gosto de segunda-feira. I don't like Mondays. Só que aqui a ideia da segunda-feira, ela é uma segunda geral. Todas as segundas do ano, todas as segundas de todas as suas vidas, você não gosta. I like Mondays. I don't like Mondays. I like Tuesdays. I don't like Tuesdays. I like Wednesdays. I don't like Wednesdays. I like Thursdays. I don't like Thursdays. I like Fridays. I don't like Fridays. I like Saturdays. I don't like Saturdays. E para finalizar, I like Sundays ou I don't like Sundays. Olha aí, temos a tirinha do Garfield. Eu particularmente adoro o Garfield, ele é muito ranzinza. Não é porque eu seja uma pessoa ranzinza, mas eu acho muito engraçado, né? Esse gatinho aí todo estressado. Olha aí, qual dia da semana Garfield odeia? Vamos dizer que ele segue o senso comum. Porque é muito comum uma pessoa odiar certo dia da semana. São dois aí que ficam aí, ó, páreo a páreo. Certo? Mas aí você já conhece a palavra que eu já ensinei pra vocês. Ele vai falar o seguinte, ó. I hate Mondays. A palavra hate é um verbo, que é o contrário de love, que é o contrário de like. Então, assim, quando I like something, quando eu gosto de alguma coisa, eu também posso hate something. Eu posso também odiar, né? Que é o contrário. Né? Bem contrário mesmo. I hate Mondays. Ele tá pensando. Aí ele fala, and just why do I hate Mondays? E por que eu odeio tananã? Que é essa palavrinha aí que vocês já aprenderam, eu não vou traduzir. Because Mondays hate me. Porque tananã me odeia. Então, é um ódio mútuo, como vocês podem perceber. E tá aí, ó. Aí, ó, quase que eu falo, o Monday fez isso com ele, né? Toda essa bagunça. Então, olha lá, que dia da semana nós estamos comentando aqui? Segunda-feira, terça-feira ou quarta-feira? Ai, gente, Mondays, todo mundo sabe que a resposta só pode ser segunda-feira. Quem acertou aí, tá corretíssimo, parabéns, congratulations. Vamos mais para uma tirinha, observe a tirinha agora, de novo. Opa! Vamos fazer assim, ó, eu vou ler para vocês e vou explicar o que vocês vão fazer, que vai ser lá no outro slide.
Olha aí. I hate Monday. That's the day people go back to work. Kids go back to school. Aí ele dá mais uma pausinha, perceba que ele está olhando para isso aqui, não está muito contente. E aí ele se cobre todo e diz o seguinte, and diets begin. Ou seja, ele fala uma sequência de coisas que acontece nesse dia da semana que ele tanto hate, tanto odeia. I hate Monday. Quais são essas sequências de coisas? Nós temos aqui, ó, people go back to work, é a primeira. Kids go back to school, é a segunda. E a terceira, and diets begin. Então, de acordo com o que eu li para vocês agora lá, marque a imagem que não faz referência com o assunto da tirinha. Então, assim, ele falou lá, people go back to work, kids go back to school, and diets begin, ok? A única coisa que ele não comentou lá, pô, dá pra saber. Olha só, esses são vocês indo pra escola muito felizes. Sim, faz parte de uma das coisas que ele falou, a segunda. Kids, crianças, go back to school. Elas voltam pra escola muito animadas, olha só. Vamos dizer que é assim, né? E também ele falou lá na primeira. O que ele falou lá na primeira? Ó, people go back to work. Temos aqui o boss, o patrão. Aqui nós temos a pessoa que trabalha pro boss. E ele tá pensando na casa. I want to go home. Eu quero ir pra casa. Mas o boss, o patrão dele, go back to work. Volta a trabalhar. Então aqui também foi mencionado. Olha, eu também diria que isso aqui foi mencionado, porque ele fala bem assim, ó. Diets begin. O que é isso? Diets são dietas, no plural. Aí ele usa a palavra begin, que vem do verbo to be, gente. Eita, o to be tá em tudo quanto é lugar, certo? Mas ele ele está em um outro tempo verbal, por isso que fica assim, begin, certo? Vocês vão saber disso mais lá pra frente, isso aí já é uma coisa mais avançada. Começa. Aí o que acontece aqui? O que começa? Dieta, né, gente? É clássico de toda Monday, toda segunda-feira alguém quer começar a dieta. Eu, por exemplo, já falei isso pra mim e nunca deu certo. Então, a única coisa que não aparece lá, que o Garfield comenta, é o go fishing, né? Ele não comenta sobre que as pessoas vão pescar. Go fishing. Muito bem? Olha aí. What do you do during the week? Eu gostaria de saber. O que você faz durante a semana? What do you do? O que você faz durante a semana? Presta atenção nessa brincadeirinha aqui, ó. Isso vai ser explicado para vocês depois. Tem o do duas vezes, aí eu falo what do you do? What do you do? Por que, teacher, ele se repete duas vezes? Mais para lá eu explico para vocês, tá? Mas é importante vocês olharem isso e verem essa questão que eles estão se repetindo aí. Ó. Back to school schedule. A gente já viu essa palavra aí, schedule, certo? É uma espécie de... Ele está se organizando e dizendo o que ele vai fazer em cada dia, certo? Esse seria um schedule. Então, ele tem aqui, ó, Monday, que ele vai fazer o quê? Go to school. Ele que é esse boy aqui, esse boyzinho bem aqui. Tuesday, o que ele vai fazer? Também go to school. Wednesday. Go to school também. Thursday, como ele é um student, ele também vai go to school, ir para a escola. Friday, também go to school, ir para a escola. Aí ele diz o seguinte, from Mondays to Fridays, I go to school. Ou seja, alguém perguntou para ele, hey, what do you do during the week? O que você faz durante a semana? Aí ele fala, de segunda a sexta, eu vou pra escola. Tem até uma musiquinha. Ai, gente, não, esquece a musiquinha, mas vamos lá. From Mondays to Fridays, I go to school. É assim que você vai falar. Vai usar a palavra from, que significa de aqui. De segunda a sexta, eu vou, I go, tá? Eu tenho esse hábito de ir pra escola. É uma coisa que acontece constantemente, de segunda a sexta. From Monday to Friday. Aí ele fala o seguinte, ou ela, agora que temos uma imagem de uma mulher aqui deitada, só relaxing, relaxando, e ela diz o seguinte, ou ele ainda, que estamos falando do garotinho. So,
I don't have a lot of free time during the week. O que é isso? Então, eu não tenho muito tempo livre durante a... O que é week? Semana. Durante a semana. Presta bem atenção nessas palavrinhas que estão em vermelho. O verbo go está em vermelho. E aqui nós temos o don't, que é o do mais o not, e esse verbo aqui que é o have, que é o quê? É o verbo principal da minha oração, né? A ação, qual é a ação dessa frase? Que ele não tem, né? Não tem o quê? Não tem um tempo livre durante a semana. Vamos lá. On Mondays, nas segundas, o que acontece nas segundas aqui? Para essa garotinha aqui, olha só a imagem. Planning elements, aí ela tem aqui todo um planejamento, é uma pessoa muito organized, muito organizada. Ela fala o seguinte: I do my homework. On Mondays, I do my homework. Nas segundas, eu faço minha atividade. Olha o do aqui, já perceberam que esse verbo do significa fazer. Fazer. E aqui a tradução é eu faço, porque eu estou colocando o meu verbo no presente. Se fosse ele, seria ele faz. Se fosse ela, ela faz e assim por diante. Eu faço. I do my homework. What else? On Tuesdays. O que mais? Nas terças. Nas terças, o que acontece? My friends and I meet to do our project assignment. O que é isso? Meus amigos e eu nos encontramos. Se está em vermelho é porque é o verbo aqui, tá? Aqui é o verbo principal, não é o único verbo da minha frase. Temos um outro verbo aqui que vocês já conhecem, já estão olhando muito para essa palavra aqui nessa aula, que é o do, que também é um verbo, mas ele fica como verbo secundário. My friends and I meet to do our project assignment. Ou seja, meus amigos e eu nos encontramos para fazer nosso projeto, aquele projeto que vocês vão fazer aí na aula de inglês também, lembra? Vocês têm um projetinho aí bem bacaninha. O que mais? What else? On Wednesdays, nas quartas, o que acontece nas quartas? I exercise. Esse exercise é o meu verbo, certo? I exercise. I exercise. Eu me exercito. Ponto final. Não é que nem o like, porque aqui, lá, quando eu expliquei sobre o like pra vocês, I like, tem que ter um complemento, aquele verbo pede um complemento. Aqui não, aqui eu só termino com o meu verbo ponto final. Aí o que é isso aqui entre parênteses? É pra dizer que o exercise, aqui nós estamos falando de workout, porque você pode pensar outra coisa. Exercício. A imagem já tá dizendo aqui, ele malha, que eu também posso chamar de workout. Workout também pode ser malhar. Apesar de ter a palavra trabalhar aqui, ela está sendo mudada com essa outra aqui, que é uma preposição. Então, acontece isso no inglês. Um verbo com uma preposição, às vezes, muda completamente o significado de cada uma dessas palavras quando elas são usadas separadamente. Entendeu? I exercise é a mesma coisa que I work out. I work out. Vamos lá? On Thursdays, o que acontece nas quintas-feiras? I have music class. I have music class. Aqui o verbo é o verbo have, ter. Vocês já viram sobre ele lá nos outros exemplos. I have music class. Eu tenho aula de música. Eu poderia ter qualquer tipo de aula aqui, mas aqui no exemplo é music class. I have English class. Olha aí, on Thursdays. Inclusive, today is Thursday. Hoje é quinta-feira que eu estou gravando. Então, vocês vão ter o quê? English class on Thursday. Muito bem? On Fridays, nas sextas, o que eu faço nas sextas? I go dancing. I go dancing. O verbo é go aqui, certo? I go dancing. Lembra que quando eu tenho esse ing no final da palavra, eu uso go, né? Porque o dance é dançar, mas também pode ser um esporte, por que não? Ai, meu Deus. Eu adoro dançar. On Fridays, I go dancing. Eu vou dançar, certo? Vamos entender um pouco mais sobre esses verbos que nós vimos aí, dessa forma que eles estão no presente. Todos eles estão conjugados no simple present, que eu chamo de presente simples. Vamos entender? Usamos o simple present para falar de coisas corriqueiras, do dia a dia, que ocorrem com frequência, tudo bem, galera? Não somente com isso, mas também usamos também com outras questões, mas por enquanto é o que vocês precisam saber, porque é muita information, e aí vocês podem ficar meio crazy quando recebem muita informação. Olha lá,
Presta atenção nessas frases que nós aprendemos, que nós vimos lá nos slides. You go to school from Mondays to Fridays. Você vai para a escola de segunda a sexta. You don't go to school from Mondays to Fridays. Aqui já é o que? A negação dessa afirmação. You don't go. Perceba que o meu verbo go ficou igualzinho aqui e aqui, negando, né? Eu afirmando e negando, ele ficou do mesmo jeito. A única diferença é que eu precisei colocar o don't antes do meu verbo, sempre antes do meu verbo principal, que é o verbo que vai vir conjugado no presente simples, ok? Eu preciso colocar o don't antes para eu poder negar. Ai, teacher, eu posso só colocar o not, o NOT? Não, não vai funcionar, não pode, tudo bem? Olha só essa aqui. We exercise during the week. We exercise during the week. Para negar, a diferença é apenas a questão do que? Do don't, que vem antes do que? Do meu verbo que está conjugado no presente simples. We don't exercise during the week. Nós não nos exercitamos. Ou we don't work out during the week. Olha aí. Percebam, como eu já falei para vocês, na forma afirmativa, essa aqui tá bem doidão, né? Mas vocês vão entender. Opa, já fiz a confusão aqui, mas vai. Olha aí, nós temos esses pronomes pessoais que nós só estamos trabalhando com estes pronomes pessoais nesta aula. Percebam? Tá faltando pronome pessoal aí? Tá sim, mas estamos só trabalhando com a primeira pessoa do singular. Estamos trabalhando com a primeira pessoa do plural, estamos trabalhando com a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural também, que essa palavra é tanto singular e plural. E estamos trabalhando com a terceira pessoa do plural, que é o they, ok? Então, olha só, na affirmative form, eu vou pegar aqui o meu verbo go como exemplo, o verbo ir. Todo mundo conhece o verbo go. Então, para eu transformar, e na verdade esse verbo ele veio assim, ó, ele veio do verbo to go, tá? É assim que nasceu o meu verbo. Meu verbo nasceu desse jeito, com a presença do to. Isso significa o quê? Ir, tá? Porque não está conjugado aqui. O verbo to go não está conjugado, ele está na sua forma do infinitivo. Aí quando eu conjugo ele para o presente, uma mágica acontece. E essa mágica é o seguinte, é a não presença do to. O meu to vai embora, eu dou tchau para ele, tchau. Aí eu só uso o quê? O verbo, go. Que é aqui o meu exemplo. Aí eu vou falar o quê? Eu vou, você vai, ele vai, nós vamos e assim por diante. Como é que fica isso em inglês? I go, eu vou. You go, você vai ou vocês vão também no plural. We go, nós vamos. They go, eles ou elas vão. Tudo bem? Negative form. Olha aí. Presta bem atenção na forma negativa, na negative form. Temos aí I, you, we, they, de novo. E agora eu vou precisar fazer o quê? A única coisa que eu vou precisar fazer, a única diferença é o acréscimo. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Não. O acréscimo, apenas o acréscimo do quê? Do meu don't, tá? Para eu fazer perguntas, aliás, para eu negar com o simple present, eu vou precisar usar o meu don't na frente do meu verbo. E o meu verbo não muda. Perceba que o meu verbo não muda para nenhum dos pronomes pessoais, por enquanto, nos que nós estamos trabalhando aqui. Porque os outros não estão aqui porque tem uma surpresinha com os outros. A gente só vai ver lá na próxima aula, tá? Então, ó, I don't go, eu não vou. Então vamos lá. You don't go, você não vai. E assim por diante. Então esse don't é o meu não, que é a junção do verbo do mais a partícula negativa not. Aí eu venho e explico para vocês agora o que significa esse do. Vou dar uma pequena pincelada no que significa esse do, certo? Vamos lá. Vamos explicar aqui de uma forma que eu acho interessante, que assim que eu gostaria de que tivesse me ensinado, para eu poder entender com muito mais clareza. Ó, to do, ele existe, é um verbo. É um verbo de tradução. A tradução dele é fazer. Quando eu traduzo assim, é porque o meu verbo não está conjugado. Não está no presente, não está no passado, não está no futuro, certo? Então, existem vários verbos assim, todos os verbos, na verdade. Quando ele vem com esse to na frente, ele dá essa ideia. To do, fazer, to love, amar, to like, gostar. Tudo bem? Ok?
Aí, quando esse to sai, vai embora e não existe mais, certo? E eu só uso o meu do, aí significa que meu verbo vai ficar agora no presente, conjugado no presente. Então, eu faço, você faz, ele faz, nós fazemos. Você está entendendo? Ah, ok. Só que, teacher, não é o que ele significa aqui. Exatamente, não é mesmo o que ele significa aqui. Eu só estou mostrando para vocês que ele pode ser usado de duas formas. Por enquanto, vocês vão saber disso. A primeira forma é como um verbo de tradução, que eu acabei de mostrar, que significa o verbo fazer. A segunda forma é ele como está sendo mostrado aqui para você. Ele está sendo mostrado para você como um auxiliary verb, como um verbo auxiliar. E como verbo auxiliar, ele não tem tradução. Assim, nesse contexto aqui, ele não vai ser traduzido. Ele apenas vem para auxiliar. Auxiliar o quê? O meu verbo principal, que é aqui, que é o meu go. Pensem desta forma. Tudo bem? Então, aqui ele não tem tradução de fazer e eu preciso sim, é necessário sim, com estes pronomes pessoais que vocês estão vendo aqui, apenas estes, eu colocar o meu don't para negar na minha negative form, antes do meu verbo principal, que aqui no caso é o verbo go. Entenderam? Então, I don't go, eu não vou, you don't go, você não vai. Vocês estão entendendo? É assim que a gente faz. Vamos praticar? Tem muito mais informação voltada na questão do Simple Present. A gente só está começando o Simple Present. Mas, por enquanto, vocês já entenderam algumas coisas, certo? Vamos lá. Começamos agora aqui na nossa prática, de novo com o Garfield, que está aparecendo pra caramba aqui nessa aula, que diz o seguinte. Vou ler a tirinha para vocês e vocês vão marcar aí mentalmente ou no caderno, se vocês quiserem escrever, qual é a alternativa correta. Antes de eu responder, eu espero que vocês também respondam. Olha lá, ele fala o seguinte, mais uma vez o Garfield com a segunda... Eita, eu quase estou dando a resposta aqui, mas enfim, vocês sabem o que significa essa palavra, né? Vocês acabaram de ver. I hate Mondays. Aí o John, que é o dono dele, fala o seguinte, Garfield... I don't know. Olha aí, I don't know. Ah, teacher, então quer dizer que a palavra que vem depois do don't aqui é um verbo. Então esse know aqui, que eu talvez não saiba o que significa, esse know é um verbo? Aham, acertou. É o verbo que é a ação principal dessa minha frase, que é o quê? I don't know, para quem não sabe... Know é o verbo saber, vem do verbo to know, que significa saber. Então, é quando ele fala I don't know, sem o to, né, sem essa partícula aqui, ele está conjugando no presente. Aí vai dizer, eu não sei, eu não sei, eu não sei, I don't know. I don't know why you hate Mondays so much. Aí, do nada, uma torta na cara do Garfield, que não foi nem o John, sabe-se lá quem foi que fez isso. E aí o Garfield fala assim, se, quando ele fala se, significa o quê? Viu? Você viu? Você entende agora? Mais ou menos isso. Se, basta falar se, que você dá essa ideia de viu? Então, qual que eu vou marcar? Ah, John sabe porque Garfield odeia as segundas-feiras? Ou John não sabe porque Garfield odeia as segundas-feiras? Ai, gente, de acordo com o que eu falei ali do verbo to know, que é o verbo saber, vocês sabem que a única resposta correta só pode ser a B, né? John não sabe o porquê que Garfield odeia segundas-feiras. Eu também não entendo muito porque como é que isso aqui surgiu do nada e sempre alguma coisa ruim acontece com ele na segunda-feira. Quem conhece o Garfield deve saber disso e por isso que ele odeia tanto as segundas-feiras, ou feira, enfim. Vamos lá. Olha aí, agora, eu adoro esse tipo de atividade, gente. Eu adoro, que sou a doida da gramática. E essas atividades, elas ajudam você a formar frases. Ela tá tudo embaralhada aqui, tá tudo embaralhado. Então, na uma que começa com sujeito, tem go to church, Sundays. O que você tem que fazer aqui? Você vai ter que desembaralhar esta frase e colocar ela na ordem correta. Às vezes, nem precisa desembaralhar tanto, tá? Vamos lá, vamos ver. Tem resposta aqui? Tem. Acabei dando resposta, mas vamos lá. You go to church on Sundays.
Teacher, nem estava embaralhada essa aqui. É uma pegadinha, nem sempre a gente embaralha. Mas é exatamente essa a forma de você escrever uma frase na afirmação com simple present. Primeiro vem o sujeito, né, de uma forma básica. Começando lá no básico, você começa com o sujeito. Depois vem o verbo da ação, que é o verbo go. Como é que eu vou saber quando uma coisa é um verbo e outra não é? É necessário que você saiba que aquela palavra é um verbo. Então, que você leia mais, você procure mais verbos para você poder usar nas suas frases, enfim, na sua conversation. Alguns verbos são apresentados para vocês aqui, mas não são todos. Não tem como chegar com 300 verbos para vocês em uma aula. Ok? Então, esse verbo aqui é um verbo que todo mundo vai usar, que é o verbo ir, é o verbo básico, todo mundo vai para algum lugar. Então, olha só. You go to church on Sundays. Então, eu fiz o quê? Meu sujeito na oração, meu verbo, e o que vem depois é o meu complemento. Então, você vai à igreja nos sábados. You go to church on Sundays. Olha o on aqui, porque eu estou usando o quê? Dia da semana. Sundays. Aí agora temos aqui que é o seguinte, I not like Mondays. Aqui também não está embaralhado não, essa atividade não é exatamente a que está embaralhada, mas tudo bem. O que vai acontecer na 2? Na 2 vai aparecer um personagem aí que não está aqui no slide. Lembra que eu falei para vocês que para negar usando o simple present é necessário usar aquele auxiliary verb, aquele verbo auxiliar? Que na verdade são 2, galera. Por enquanto só está sendo apresentado um para vocês, que é esse aí que vocês estão pensando agora, que é uma palavra monossilábica que só tem uma consoante e uma vogal. Olha lá. I hate Mondays. Eu odeio segundas. Aí o John chega do nada e fala: Hey Garfield, it's Monday. Aí ele já leva um susto porque nem imaginava que hoje era segunda-feira, ele já está apreensivo que alguma coisa ruim vai acontecer com ele. Como é que fica essa 2? Tenho certeza que vocês sabem que tinha que usar o quê? O don't. O don't juntamente com o not. Juntou o do mais o not, ou então coloca ele assim também, não tem problema. I do not like. Like o quê? Mondays. Eu não gosto das segundas. Ou I do not like Sundays. I do not like Tuesdays. E assim por diante. Olha essas aí. We spend time together Fridays. Vamos fazer logo? We spend time together Fridays. Como é que vai ficar? We spend time together on Fridays. On Fridays. Aqui você tinha que colocar o quê? O meu on, tava faltando on, porque para eu falar de dia de semana, como eu comentei com vocês lá, ó, eu comentei aqui com vocês o on, porque eu vou usar com domingo. Então, tá faltando o meu on aqui, eu já fiz, coloquei o meu on do lado da quinta-feira, que é a preposição que eu uso com o dia de semana. Então, nós passamos tempo juntos nas sextas. Nós passamos tempo juntos, então a palavra spend aqui é o meu verbo principal, que está conjugado no presente. Tudo bem? Próxima, nós temos o they, not have, a lot of free time during the week. Aqui a questão não é sobre preposição, aqui é aquela questão sobre a negação com simple present, que eu vou precisar usar o quê? O meu do junto com o not. Então, they don't have a lot of free time during the week. A diferença aqui é que nem naquela outra lá você colocou o do junto com o not, contraiu e escreveu a frase corretamente. O verbo é justamente o que vem do lado do don't, que é o verbo ter, o verbo have. Muito bem? Olha aí, galera, essas são as nossas referências. And that's it for today. Começamos a nossa Unit 2 com o pé direito. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula e nos vemos agora na aula 16.2. See ya!